Então, voltando aqui, meu aluno, a gente tem a continuação da instalação elétrica em si, né? Do nosso pequeno apartamento ou do kitnet, tá? Casa pequena. Então aqui a gente tem no ponto do teto, a gente segue aí fazendo as conexões. Veja, depois que a gente passou os condutores, a gente vai ter que fazer as conexões, né? De todos os condutores que estão chegando ali, de cada circuito, nas caixas octagonais do teto, tá bom? Então é isso que está sendo feito aqui, ó. Por exemplo, vou dar só uma pausa aqui para conversar com você. Chega um neutro aqui, exemplo do circuito de iluminação. Aí ele foi derivado para outros pontos aqui. Então essa conexão é feita aqui dentro, tá? Beleza? Pode ser feita assim com conector automático ou pode ser feita em emenda convencional, né? Tá? Com fita isolante, como a norma orienta também. Aqui o condutor de aterramento, mesma coisa para os condutores de fase. Perceba, a gente vai fazendo, passando, vindo do quadro para os cômodos, né? E quando chega no ponto do teto, a gente não desce, né? Para a tomada, para o interruptor, seja para o que for ligar ali. Então, essa derivação é feita normalmente nessas caixas do teto. Evidentemente, se você desce com o circuito fase neutro e terra para um ponto de tomada ali e vai derivar dali para outro local, você pode fazer a conexão daquela caixa de passagem, por exemplo, na parede também e passar para as demais tomadas daquele circuito e assim sucessivamente, tá? Então, seguindo aqui, ó, foram feitas as conexões aí dos neutros, do neutro, né? Do aterramento, também da fase. Então a gente segue aí para ligação. Então perceba, sobrou aqui, né, um retorno chegando aqui e um neutro, tá? Perceba que esse retorno já vem do interruptor naturalmente, né, meu aluno? Então, fez a conexão aí. Posso fazer a conexão direta e posso também fazer por conector automático, tá? Então, feito isso aí, a gente fez a ligação de um ponto de luz, tá? E assim a gente vai consequentemente, a gente vai seguir aí para a fixação disso aí no teto. Evidentemente, isso aqui vai no forro, né, meu aluno? Não vai necessariamente ficar em cima, tá? Pode ficar no forro que você vai colocar, seja forro de gesso, seja forro de PVC, enfim. Você conecta adequando-se justamente ao tipo de forro que você vai colocar. Aqui, como é a parte elétrica que a gente está interessado, a gente está deixando exposto para você vislumbrar isso, tá? Então, mesma coisa que nessa outra caixa, os condutores que a gente passou, a gente está fazendo as conexões aí, as derivações, na verdade, tá? E deixando a espera aí para ligar os pontos de luz de cada parte dessa instalação, tá? Aqui da mesma forma a gente vai prosseguir com as conexões com os conectores automáticos. Lembre-se sempre, veja, a gente está dando um exemplo aqui de conector automático, tá? Mas você pode fazer as emendas naturalmente, tá? Faz a emenda direitinho, isola direitinho, tá? E deixa lá na caixa de passagem. Você pode também, quando estiver fazendo uma instalação que tiver muitas ligações assim, você colocar etiquetas para saber de quais circuitos são cada condutor daquele. Você pode fazer isso na sua instalação, tá? Então são exemplos que a gente dá aqui e dicas da prática, como você sabe que eu gosto de mostrar. Eu, seu amigo professor Jadson Caetano. Então seguindo aqui para a ligação, né, da iluminação, chegou ali, né, o neutro e também o retorno. Lembre-se que esse retorno já vem novamente do interruptor. Fiz a ligação de mais um ponto ali. Ó. Então aqui você vê mais aberto, tá? Como está sendo feito. Aí aqui a gente vai para o outro cômodo fazer as demais ligações, tá? Novamente, todas as derivações aí dos condutores, né? De proteção. Agora aqui as derivações dos condutores fases que chegaram aqui, a gente deixou na espera, tá? E agora a ligação aí das derivações do neutro. Então feito isso aqui, né? A gente vai complementando aqui todas as derivações que a gente necessitar que sejam feitas e segue para a ligação, tá? No caso aqui novamente, ó, retorno e neutro já ficou aqui na espera. Ó. Venho, faço a ligação, tá? A conexão aqui e está feita a instalação, beleza? Lembrando, o retorno vem do interruptor e o neutro ficou na espera ali como a gente já deixou para fazer essa ligação, tá? Então você vê aí mais um ponto de luz sendo ligado, tá? Orienta a norma com todas as conexões feitas de maneira adequada. Então conectou aí, agora a gente segue toda a instalação. Então perceba, aí foi feito este cômodo, este aqui e essa parte da elétrica daqui do ponto de luz. Novamente, não necessariamente este ponto vai ficar conectado nessa caixinha, tá? Você pode fixá-lo no forro aí a depender da sua instalação. Então a visão aberta aqui, ó, você viu que a gente ligou os dois pontos de luz aqui da cozinha, da sala, do banheiro e do quarto, tá bom?
Ah, professor Jatos, não estou entendendo o que o senhor está fazendo aí. Novamente, a gente já fez a passagem desses cabos, certo? Na primeira parte da aula, passando os condutores de acordo com o projeto. Ficou na espera. A gente chegou agora, fez as conexões e a ligação dos componentes. E assim a gente vai seguir essa aula, tá? Fazendo a ligação de todos os demais componentes. Beleza? Começando aí, evidentemente, pela parte da iluminação. Então, como seria, por exemplo, a ligação aqui dessa caixinha que tem um interruptor e a tomada, tá? Perceba que a gente já deixou na espera. A tomada a gente liga dessa forma aqui, ó, né? Fase, neutro e condutor de proteção no meio. Aí perceba, a gente levou circuitos separados, ó, tá? O fase desce e sobe o retorno, tá? Então ficou dois condutores aqui, ficaram dois condutores aqui para o circuito de iluminação. Então percebeu agora a ligação aqui no ponto, né, na caixinha 4x2, então conectou aí, fez o fechamento e já era, tá? Já fez a ligação aí, lá em cima também já foi feita. Aqui, ó, novamente, ficou na espera, como a gente deixou, né? O neutro, controle de aterramento e a fase. Venho aqui e faço a conexão, né, nas minhas tomadas, tá? Então, fiz a derivação, perceba que eu estou fazendo para evitar o ponto de aquecimento aqui, tá? Levo para cá o condutor geral e levo os dois, cada fase, para sua tomada ali bonitinha, tá? Para não fazer a derivação daqui e gerar aquecimento nesse borne aqui. Mesma coisa o neutro. Então isso é uma dica muito importante, tá? Então a gente evita, por exemplo, levar o neutro direto para aqui e daqui levar para cá. Porque toda a corrente estaria passando por esse borne aqui. Mesma coisa a fase, né? Levar a fase para cá e daqui derivar para cá. Toda a corrente estaria passando por aqui. Evidentemente, se você for ligar componentes de baixa corrente ali, um ventilador de pequeno porte, né? Enfim, coisas pequenas, isso não vai fazer muita diferença. Mas a gente faz a instalação, não sabe o que é que o cliente vai instalar. Então é bom a gente tomar essas precauções, tá? Mesma coisa, se fosse fazer emenda, faria emenda aqui e derivaria os neutros, né? Os neutros e também as duas fases, tá? Então isso é uma dica também muito importante. Feito isso aí, ó, mesma coisa, os condutores de proteção foram para cá, para a parte do meio, tá, meu aluno? E daí a gente fez o fechamento dessa tomada dupla, beleza? E assim a gente segue fazendo toda a instalação, tá? Ó, os demais pontos aqui que a gente foi levando durante toda essa nossa instalação e deixando na espera. Aqui novamente, tá? Mais uma tomada. A tomada é simples, né? É só fazer a conexão aí, ó, do que a gente deixou na espera aqui. Novamente, se dessa caixa fosse passar para outra, a gente fazia do mesmo procedimento que a gente fez na outra lá, tá? Faria a conexão para trazer para cá. Exemplo. Tá? Então aqui, ó, vai pegar essa derivação, a gente vai ver, ó, os condutores que estão chegando, ó, aqui é parte de trás, tá, da tomada, fiz a derivação, ó, levei para cá para o ponto comum, do meio aqui, né, que é o meu terra, o neutro fiz a derivação, levei para cá, mesma coisa com fase, ó. Aí perceba, agora, a gente levou, ó, vou voltar um pouco, tá, você percebeu aqui, ó, que a gente fez na tomada a derivação para passar os condutores para os demais componentes que vão ser ligados naquele mesmo circuito, tá? Então perceba que a gente não fez a ligação diretamente no bordo da tomada para evitar o ponto de aquecimento. Isso é muito importante, tá, meu aluno? Então novamente aqui, ó, chego aqui nessa caixinha 4x2, os condutores que estão chegando aí, evidentemente esses condutores estão vindo do circuito de tomada, né, deste cômodo aqui, como a gente dividiu no começo, como a gente mostrou, e aqui a gente só está seguindo para fazer as ligações e as conexões, né, das tomadas, dos interruptores e das lâmpadas, tá? Então chegou aqui, ó, fez a derivação, eu vou para os pontos, mesma coisa com a fase, mesma coisa com o neutro, do jeito que você está vendo aqui, tá? Mais didático que isso, impossível, né, meu aluno? E você só vê isso aqui no universo da elétrica comigo, seu amigo professor, engenheiro eletricista Jadson Caetano. Mais um exemplo aí para você fixar, tá? Chega o neutro, chega o terra, o fase e o neutro, fechou a tomada bonitinha. Lembrando, todos esses condutores estão vindo de onde, meu aluno? Exatamente, do meu quadro de distribuição, tá? E a gente segue com toda a instalação. Por exemplo, chegando à fase aí e voltando o retorno que liga as lâmpadas lá no teto, tá? Então fez a conexão aí e voltou o retorno, tá? Então tá aí o interruptor que vai acionar aquele ponto lá na luz, lá de luz, né? Então, dito isso, ó, a gente continua o procedimento para fazer as demais ligações. Por exemplo, aqui, ó,
Perceba, o que é que a gente tem aqui, meu irmão? Exatamente, né? Interruptor paralelo, chega à fase do meio, volta 2 retornos, né? Então aqui, ó, sempre chega no meio e voltam, né? 2 retornos, que chegou aqui, ó, beleza? E foi feita aí a ligação. Novamente, esses condutores a gente já deixou na espera na primeira parte dessa aula, tá? Agora a gente está fazendo as conexões. Lembre-se que interruptor paralelo é isso. Chega com a fase do meio, sai 2 retornos, vai para o interruptor paralelo e depois segue o retorno para a lâmpada finalmente. Então aqui, ó, neutro, terra e condutor, fase. Fechou, acabou, tá? Então, mais exemplos aqui para a gente fixar tudo direitinho como a gente vem falando. Neutro, terra, né? Neutro e fase. Fechou? Mesma coisa aqui neste outro ponto, tá? Então, novamente, isso tudo faz parte dessa sua aula completa aqui conosco no universo da elétrica, engenharia e educação profissional. Tá? Qualquer dúvida você sabe, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 0819-8157-8070. Universo da Elétrica, a maior escola de elétrica e automação online do Brasil, tá? Então, cheguei aqui, fiz mais uma ligação e agora a parte em si do chuveiro, tá? Agora é só fazer a conexão, né? Lembrando que a gente já separou um disjuntor e condutores específicos para esse chuveiro, assim também como um diferencial residual, que é o DR. Segue o mesmo procedimento, ó. Faço a conexão aqui e levo depois para o chuveiro. Lembrando, tá? Que eu posso fazer também aqui conector de porcelana e emenda diretamente, tá? Fazer um isolamento adequado, né? E fechar a caixinha, como você viu aí, ó. Lembrando, chuveiro, né? A gente não pode deixar nada aqui exposto, nem usar tomada, tá? Por quê? Porque a NBR 5410, quando é questão de aquecedores elétricos, você não usa, né, tomadas aqui. Você faz a ligação direta, que é essa, fazendo a conexão aí, deixando tudo bem isoladozinho, bem organizado, né? Então você vê aí, ó, vislumbra essa ligação totalmente aberta, tá? Ó, os pontos de luz que a gente ligou, né? As tomadas, os interruptores, e agora a gente segue para fazer a conclusão dessa instalação. Quando você vê aí, ficou tudo muito bem organizado, tá? Tudo muito bem organizado. E lembre-se que a gente tem aqui, né, essa parte ainda do balcão, que eu vou poder colocar aqui em cima, ó, duas, que a gente chama de arandela aqui no Nordeste, tá? 2 lâmpadas, tá em cima, né, desse meu balcão. Vai ficar um negócio charmoso, vamos dizer assim, né, organizado. Então já deixou na espera a parte elétrica, né? Isso, evidentemente, o acabamento de gesso seria o cara responsável por essa parte. Chegou ali, eu coloquei a ligação toda organizada, tá? Então, dito isso, ó, fiz a ligação aí do mesmo jeito que a gente seguiu nas outras. Você está fazendo aí conector automático, mas a gente pode fazer a ligação normal, tá? Então ficou bem bonitinho aí essa ligação, tá? 2 lâmpadas e novamente, como eu disse, você pode colocar aqui 2 arandelas caindo aqui para ficar charmoso, tá? Você pode colocar o que mais for adequado aí com o projeto na sua região, tá bom? Então a gente pode colocar 2 lâmpadas dos spots aí de LED, ou pode colocar a arandela aqui bonitinha, tá? Que a gente usa muito, tá? Então, dito isso, cheguei aqui, ó, o retorno tá vindo desse ponto aqui, porque o cara vai estar sentado aqui no balcão, não vai poder ligar e desligar a hora que ele quiser, né? Essa é a iluminação aqui do balcão. Então, como você vê aqui, ó, vai ser feita esta ligação, igual a gente fez as outras, né? Vai a fase, volta o retorno, e já tá lá em cima e já fez a ligação. Lembrando que já voltou também lá, ficou lá o neutro, beleza? Então, dito isso, você vê como ficou aqui, ó, né? Os pontos aqui em cima, novamente. Você vê 2 lâmpadas aqui de LED, mas poderia ficar uma arandela aqui bonitinha. Aqui os pontos, ó, de tomada, também o interruptor que vai ligar e desligar aqui. E por final aqui a gente tem o quadro. Lembre-se, tá? Que esse interruptor aqui ficou responsável por ligar este ponto aqui. Este ponto aqui ficou responsável por ligar essas 2 lâmpadas de LED ou arandelas que ficassem aqui, né? Penduradas com chave. Ficaria charmoso aqui também, a depender do seu cliente aí. E aqui o quadro de distribuição. Lembrando também que a gente tem, né, a parte elétrica aqui, né, do quarto, tá? Aqui esse ponto aqui é do ar-condicionado, que vem direto daqui também, tá? Então, refeita essa revisão aí, a gente vai ter aqui a parte do quadro de distribuição em si, né, que a gente ensina como é que monta passo a passo, fio a fio, no nosso curso, por exemplo, de mestre em elétrica, nosso curso de elétrica profissional da área de elétrica predial, residencial. A gente não montar fio a fio, tá? E aqui você vê naturalmente como isso é feito de forma rápida aqui, resumida, tá? Os condutores que a gente deixou na espera. A gente vai ligando aqui os disjuntores com os barramentos aqui de neutro, barramento de terra, tudo de maneira organizada aí. Disjuntor geral aqui, né? Tenho aqui meu DR geral aqui. Chegou e você vê como é que é feita a derivação aqui, na parte de cima, tá?
E a partir daí para baixo, lembre-se que eu tenho dois DRs aqui, tá? Um de 63 geral e um de 40 que a gente deixou específico para o nosso chuveiro, tá? Então saiu aí, ó, esse barramento aqui vai dizer respeito ao geral e aqui as derivações gerais, tá? Mesma coisa para o aterramento que chegou ali para fazer a conexão aí dos DPS, tá? E lembrando, né, que aí a gente também vai ter as conexões, as saídas aqui dos disjuntores, tudo organizadamente como a gente já deixou na espera, é só fazer as conexões agora. E aqui, ó, você vai ver que está saindo uma fase, né, para o disjuntor 32B. Presta atenção, tá, meu aluno? Aqui os dimensionamentos 10, C, 16C, 16, 16, 20, 20. É aqui 32B, ó. B significa que a curva aí é adequada para quê? Para carga resistiva, justamente o nosso chuveiro. A gente deixou um DR específico para ele, ó. Então esse DR e esse disjuntor aqui, ó. Então seguiu aí, contou até um pouco mais grosso, né? Para o chuveiro, como a gente havia feito a ligação. Então tá montado o nosso quadro aqui com todas as conexões feitas de forma adequada, tá? E aí, ó, o nosso serviço concluído, tá? Então, meu aluno, você viu todos os detalhes aí de uma ligação em 3D com detalhes práticos e dicas de uma forma que você só vê aqui no Universo da Elétrica comigo, seu amigo professor Jadson Caetano. Fazer um vídeo como esse, naturalmente, dá um trabalho imenso, não só meu, mas de toda a equipe aqui do Universo da Elétrica, tá? Então é muito importante nesse momento que você deixe o seu joinha aí, clique em gostei, por onde você estiver vendo esse vídeo, tá? Seja no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, que no momento de gravação desse vídeo já passou dos 250 mil alunos inscritos. E além disso, é importante você deixar um comentário, tá? Você já fez uma instalação elétrica completa do zero, do jeito que a gente mostrou aqui, ou você normalmente só pega serviços para fazer reparo? Me diga aí a maior instalação que você já pegou, quantos circuitos você instalou. Deixa aí nos comentários, tá? E deixa também de que estado você está falando, tá bom? Um forte abraço do seu amigo professor Jadson Caetano. Estou gravando esse vídeo diretamente aqui do estado de Pernambuco. Um abraço e até a próxima.